Nós vamos ver que no texto de Isaías 6, de 1 a 8, que é um texto muito profundo, não é? A visão de Isaías e o seu chamado. Fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que chamava, do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou seus lábios, e tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Nós temos aqui um chamado de Isaías, e ele viu a glória do Senhor, não é? Esse texto mostra como Deus fez para chamar muitos de seus líderes. Depois que Isaías teve a visão de Deus, o Senhor disse que tinha necessidade de que alguém falasse por ele. Deus tinha uma mensagem e estava procurando um mensageiro. Deus lançou um chamado genérico que se dirigia a qualquer um, mas Isaías o tomou conduzindo para si. Ele agiu assim por 3 motivos que fazem com que o chamado se torne divino, se torna realmente um chamado do Senhor para a sua vida. E o que nós queremos passar para você hoje? Qual a sua visão? Qual a sua visão do reino? Qual a sua visão de Deus? Qual a visão de você mesmo? Não é? Da sua identidade espiritual? E qual o seu chamado? Não é? Então, nós vamos hoje falar sobre isso, né? Eu já quero deixar aqui disponível, o nosso telefone onde nós podemos interagir com você, que é o nosso WhatsApp, que é o 98402-9756. Então você pode digitar ali a sua pergunta, a sua participação, seu pedido de oração, que nós vamos, dentro do tempo que a gente dispõe, poder aqui citar e também responder você dentro das condições necessárias aqui, tá bom? Então, participe conosco, tem sido uma bênção a sua participação e o quanto tem nos enriquecido também os seus comentários e muitas vezes a sua participação, viu? Tá disponível. Guerra, eu quero começar comentando a respeito desse texto, porque ele é um texto extremamente rico, né? Isaías capítulo 6, ele começa descrevendo a visão de Isaías, e é interessante porque no capítulo 6 ele descreve uma visão e um chamado. Sim. Mas Isaías, ele já estava como profeta antes do capítulo 6. Com certeza. Então é como se fosse uma confirmação do chamado ou uma mudança dentro desse chamado, ou ainda mais, um outro
nível de autoridade diante do chamado que ele já tinha e da função que ele já tinha. Então, vale a pena a gente considerar essas situações, porque muitas vezes nós sabemos que temos um chamado, já estamos sendo usados por Deus, mas Deus quer nos dar um upgrade, isto é, Ele quer nos levar para um nível maior. Então, nesse caso, Deus, ele realmente... Agora entortou. Tá gastando. Eu nem sei falar esse trem. Mas o texto de Isaías merece. Merece. Pois é. Então... Entortou minha língua aqui. Ó. Então, é muito interessante porque, muitas vezes, você pode estar vivendo já um chamado, mas Deus quer te colocar numa posição superior. Deus não quer que você continue fazendo as coisas como você está fazendo. Ele quer te levar para um nível maior. E a impressão que nós temos é exatamente essa. Porque esse chamado, ele não está no capítulo 1, ele está no capítulo 6. Diferente de outros profetas, por exemplo, como Jeremias. O chamado de Jeremias, ele já vem logo imediato no capítulo 1. Então, ali Jeremias tem o chamado de Deus descrito no capítulo 1 e segue esse chamado. Também o chamado de Ezequiel, bem no princípio do livro. E o chamado de Isaías, ele já é um chamado que já vem depois, inclusive, dele já ter um ministério reconhecido como profeta em Israel. Agora, é interessante porque esse capítulo ele começa no ano da morte do rei Uzias. Então, é como se naquele momento onde o rei Uzias morreu e havia uma transição política, havia uma necessidade também de uma transição no relacionamento de Deus para com o seu povo. Então, não era só o momento para a vida de Isaías, mas também o momento para a nação de Israel, e eu acho que isso vale a pena ser considerado. Uma outra coisa que eu queria considerar é que, mais no finalzinho, quando Deus fala que ele pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? Isto é, Deus está colocando uma necessidade que ele tem. Na realidade, nós vamos trabalhar essa questão dessa necessidade de Deus. Deus realmente ele não tem necessidade porque ele é suficiente, porque ele cria, estabelece e sustenta todas as coisas. Mas tem determinadas situações e nós temos 3 momentos, né, nas Escrituras que nós vamos perceber claramente que Deus está à procura ou que Deus está querendo que alguém se manifeste para fazer algo. Uma é esse texto muito claro que ele pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Né? Então, um chamado para ser enviado em nome do Senhor como profeta do Senhor. Tem um outro texto que diz aí que o Senhor está procurando um homem que fique na brecha. Isto é, Deus procura um intercessor. E há um outro texto, aí já no Novo Testamento, muito interessante, que diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nós temos uma ideia, pegando esse texto com os outros 2 textos, que Deus está procurando 3 classes de pessoas. Primeiro, aqueles que ele pode enviar para falar em nome dele, não é? Aqueles que estão disponíveis para ficar na brecha ou para interceder em favor dos homens a ele. E o outro grupo de pessoas são aqueles que se dispõem a estar na presença dele como verdadeiros adoradores, não é? Então, eu queria fazer essa consideração antes da gente dar continuidade. Outra coisa também, que a circunstância que ele estava, não era uma circunstância assim muito boa de falar assim, né? Eu estou afim de não. Né? Sim, com certeza. Um povo de lábios impuros, dura cerviz, né? Difícil, caindo na idolatria. Sim. Não é?
Ele se considerou como lábios impuros também pelo convívio que ele estava, segundo a perda do rei Uzias, que era um referencial para ele. Não é? Ele perdeu o referencial. Então, ele estava numa situação, não era uma situação muito fácil de escolha, não, mas ele optou em escolher servir a Deus. Não é isso que nós queremos que quem está nos assistindo aqui talvez está desanimado e tudo. Então pega esse texto de Isaías, aí você vai ver que o texto, o contexto dele ali era para desanimar, mas ele não desanimou. Então, isso é importante para você também, para você não desanimar. Seguir em frente, né, Rogerinho? Sim, com contexto certeza. forte para a pessoa animar. Né? Bom, nós temos aqui as participações. DDD 31. Olá, oi, peço oração pelos meus filhos, João Ícaro e Raíssa Gabriele. Nós vamos orar aqui no final do programa. Pastor, moro em Belo Horizonte, gosto muito do seu programa, é abençoado. Estou passando por luta, sou evangélica, graças a Deus. Deus abençoe vocês. O nome dela é Ivani, ela pede oração. Ok, nós vamos orar aqui para que Deus possa capacitá-la nesse momento de lutas, né? Oi, pastores, que Jesus abençoe vocês e a todos nós. Estou sempre ligado no Clínica da Alma. Abração para vocês, ao nosso querido Tiago, não é? Tiago Mourão. Legal. Deus abençoe, Tiagão. Sua mãe também, né? A Cleide, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência. Na paz do Senhor, meus amados pastores, fiquei muito feliz ontem. Desculpa, gente. Finalmente, vocês leram a minha mensagem. Sou Isabel, de Paraíba do Sul. Só fiquei muito triste, não fiquei sabendo quando fizeram na Clínica da Alma aqui, na minha cidade. Espero que vocês possam voltar aqui. Gosto muito deste trio. Vejo todos os dias, Deus vos abençoe. Quando é que nós estivemos lá, gente? Eu acho que foi início de... Acho que foi 2014. Foi 2014. Foi, não foi? Já tem uns início 2 de anos. 2014. Já tem uns 2 Viu, anos. minha irmã? Mas logo nós vamos organizar aí, conversar com as igrejas aí da cidade, né? Para a gente poder estar aí, ok? Temos aqui uma outra participação, DDD 84. Pastores, a paz do Senhor. Ela está contando um sonho. Minha irmã querida, a gente tem pedido que os sonhos você possa nos enviar através do e-mail, tá joia? Então, está aparecendo aqui o nosso e-mail, aí você anota direitinho e digita o seu sonho e nos envia, tá? Que a gente vai, dentro do possível, responder e se o Senhor nos der a revelação, a gente vai escrever para você, tá bom? Oi, peço oração por todos nós, obrigado, DDD 34, ok, vamos orar. Bom dia, meus pastores amados. Como descobrir o meu chamado? Vocês são uma bênção em minha vida, um abraço para vocês. Continue acompanhando, tá joia? Que eu tenho certeza que o Senhor vai responder para você, tá joia? Vale a pena também, Rogério, ressaltar que a gente tem um programa específico sobre como descobrir o chamado. Então, você pode entrar no site da Rede Super, programa de tudo um pouco, dentro do quadro Clínica da Alma, que você vai ter lá uma série de programas, e nós fizemos uma série de programas a respeito do chamado, da vocação, da identificação do chamado, né? Então, esse é um tema que a gente tem alguns programas bem interessantes já realizados. Exato. Né? Serve a resposta do pastor Rogerinho, serve também para a nossa irmã lá de Teresópolis, a Kátia Halp, que está nos escrevendo, perguntando também como descobrir o seu chamado, não é? Pastores queridos, DDD 51, lá da minha terra. Queridos abençoados, quando a minha irmã estava na UTI, quase morrendo, prometi para Deus que iria cantar na igreja com ela, mesmo que os outros rissem de mim. Até tentei, mas sinto que esse não é o meu dom. Já pedi perdão para o Senhor. Será que Ele me perdoou? Pois eu fiz a promessa em um momento de desespero. Eu não tenho uma voz bonita para cantar e ela tem. O que vocês me dizem sobre isso? Por favor, me responda. Em nome de Jesus. Uma outra questão que nós, há bem pouco tempo, fizemos um programa a respeito disso, né? Sobre a precipitação no falar.
e o voto que acaba sendo um voto precipitado. Para né? não dizer voto de tolo, né? Conforme a Bíblia fala, né? Então, você fez na emoção e votou ao Senhor, fez, né, uma aliança com o Senhor. Agora, se você está preocupado em cumprir o voto só porque a sua voz talvez não agrade aos outros, você não tem que estar preocupada com isso, minha irmã. Porque você não vai cumprir esse voto para agradar os outros. Você vai cumprir esse voto para agradar o Senhor, não é? E o Senhor conhece a sua voz e os ouvidos dele estão atentos à voz que sai da sua boca, mas muito mais atento para aquilo que está no seu coração. Então, um verdadeiro adorador não precisa ser um êximo cantor. Ele precisa, sim, adorá-lo em espírito e em verdade. Então, não deixe que isso impeça você de cumprir aquilo que você colocou diante do Senhor. Amém. Né? Aqui também serve aqui para o nosso irmão lá de Brusque, o Edvilson, que também está nos enviando, perguntando a respeito do seu chamado. Mas ele coloca algo aqui que eu acho interessante a gente ressaltar. Olá, bom dia a todos, graça e paz, meu nome é Edvilson, sou de Brusque, Santa Catarina. Gostaria de saber se o meu chamado pode ser identificado pelas minhas inclinações. Por exemplo, tudo que mais faço e amo fazer é interceder, não é? Eu acho que isso vale a pena a gente... Com certeza, uma das maiores evidências do nosso chamado é aquilo que agrada a nós, no sentido de termos satisfação em fazer, né? Porque o Senhor, Ele nos capacita, nos dando os dons, nos dando habilidades, mas Ele vai confirmando isso à medida que nós vamos usando esses dons e essas habilidades. Por quê? Nós vamos, de um lado, ver os frutos que aquilo tem gerado, que é uma das evidências desse chamado. E nós vamos falar nisso. O outro lado é a nossa satisfação em fazer aquilo que temos feito. Então, esse é um dos caminhos e vale realmente a pena permanecer e persistir. Isso não quer dizer, como aconteceu com a experiência de Isaías, sim, que o Senhor não possa continuar usando isso e te conduzir para um outro nível ou para uma outra área. Exato. Mas isso que você já está fazendo já é parte do seu chamado e vai permanecer. Porque é algo que flui com naturalidade. Com naturalidade, né? Você não precisa fazer um esforço sobrenatural para fazer isso. Né? Então essa é uma sinalização, ok? Paz e graça à equipe e coluna da IBL. Uau, isso aqui é forte. Peço oração, sustentação em oração, a unção com cura para cirurgia nos olhos, hoje às 14 horas, nos olhos do nosso irmão Luiz Cláudio Martins, que é esposo da pastora Simone, da IBL lá do Eldorado. Né? Amém. É o Antônio Espanha que está orando e pedindo a oração. Né? Nós vamos orar sim. Eu conheço a pastora Simone e queremos sim que Deus possa fazer uma obra tremenda aí na vida do seu esposo. Oi, pastores, paz do Senhor, peço oração para Deus abrir as portas de emprego. Ok, DDD aqui 31, vamos orar sim. Temos aqui DDD 24, paz do Senhor, pastores, me responde por favor, como que Caim morreu? Olha, isso não está escrito. Só está escrito que ele morreu. E que alguém matou ele. Não é só isso. Ok? DDD 61. Não está escrito nem como Caim morreu e nem como Abel também foi assassinado. Diz que morreu. Diz que matou, Caim matou, mas não foi de forma. Não sabemos. Olá, meu nome é Letícia, eu moro em Valparaíso, né, Goiás. Tenho uma dúvida, como existem muitas igrejas, eu fico em dúvida. Eu frequento uma e lá
todos já foram ex-traficantes, ex-travestis, só vai esse tipo de pessoas. E eu fico olhando e não sei se aquela igreja faz os padrões de uma igreja. Você pode me falar qual igreja mais certa? Ou se na Bíblia fala da igreja certa? Adoraria se você me respondesse. Que benção essa igreja, hein? Nossa, eu fiquei doido para conhecer. Nossa, é transvesti, ex-pecador que nem eu, ex-pecador. Todo mundo é ex. Olha, que tremendo, hein? Você está no lugar certo. Olha, a única coisa que não pode ter na igreja é ex-crente. O resto, tudo é ex. Né? Ex-eu, não é? Principalmente. Amém. Então, ex-vivo, porque agora eu estou morto. Agora, ex-crente, não. Ex-crente não pode ter na igreja. Amém. Qual a igreja mais certa, minha irmã? Aquela que prega as Escrituras. Aquela que não somente prega, mas vive, não é, as Escrituras Sagradas. Essa é a igreja certa. Aquela que estiver mais próxima da verdade. Qual é a verdade? É a Escritura revelada, a palavra revelada. Tá bom? Vamos lá, Guerra? Vamos. Eu até estava esperando você me dar uma oportunidade. Ah, é? Né? Então eu te dou oportunidade. Não, porque o assunto aqui é oportunidade. Parece os cultos das igrejas, né? Eu vou dar oportunidade Vou para o dar irmão. oportunidade para o Guerra. Estou querendo oportunidade, viu? Tá bom. Pois é, mas nós vamos falar sobre oportunidade. Depois você vai agradecer a oportunidade. Eu vou agradecer a oportunidade que você me deu. Oportunidade, né? Que nos sentimos que há uma necessidade e que podemos fazer a diferença nesse momento. Isso tem a ver com o tempo oportuno, não é? Que é a questão até daquele rapaz que ligou na questão da intercessão, a oportunidade que ele está tendo de caminhar no chamado dele dentro desse tempo oportuno. E o tempo, igual Isaías ali, ele estava no tempo ali que Deus precisava dele. Muitas vezes Deus nos chama ali dentro do tempo oportuno. Tem gente que fala assim, será que é agora? Será que Deus está me chamando para depois e tudo? Olha, hoje é hoje. Hoje é o dia, é o tempo oportuno de Deus te chamar. Então não é para amanhã nem para depois, é para hoje. Não é? O tempo é hoje. Né? E é muito interessante, Guerra, a questão de visualizar a necessidade. Sim. Não é? Então, olha bem, quando você vai identificar o seu chamado, uma das coisas que você vai aproveitar é a oportunidade diante de uma necessidade. É muito interessante a gente pensar nesse aspecto da necessidade, por quê? Pode nós três estarmos juntos e eu enxergar uma coisa e sentir que aquilo que eu estou vendo demanda uma ação, que é necessário fazer alguma coisa. Então, com certeza, essa oportunidade ela é para mim. Porque se você não identificou a necessidade, nem o Rogério identificou a necessidade, mas eu identifiquei, então esse é um sinal de que quem tem que agir sou eu. Ou não é verdade? É lógico, então, isso é lógico. Essa questão da oportunidade e do enxergar a necessidade. Então, uma das primeiras coisas que vai te direcionar a um chamado é quando você começa a identificar que há uma necessidade e que você pode estar fazendo alguma coisa em relação àquela necessidade que Deus está te mostrando. Porque é Deus que está abrindo os teus olhos para você ver. E é Ele que traz para você o sentimento de urgência, de compaixão e até mesmo a necessidade de agir em prol daquilo. Então, aproveite a oportunidade, já que você tem visto a oportunidade e a necessidade para fazer. Né? Essa palavra, ela veio justamente de encontro a uma pessoa que, inclusive, nós oramos aqui na quinta-feira passada, né? Que nos mandou aqui uma mensagem, que já tinha tomado os remédios, estava dando cabo da sua própria vida, né? Lá do Espírito Santo. Isso, então é a Andréia, né? Então ela mandou aqui, porque Deus não me responde, eu não estou mais aguentando. Não aguento mais chorar e tomar remédios. Preciso que vocês comprem essa briga espiritual, a minha, mesmo à distância. Me ajudem.
Semana passada eu tomei remédios e vocês repreenderam. Peço alguém para me ajudar aqui. Eu vou pegar aqui o seu telefone para a gente poder ver se nós conhecemos, a gente mantém contato com algum pastor, né, alguém que tenha a mesma visão, para poder fazer contato com você, tá bom, Andréa? E o ideal seria se você pudesse vir para cá, para Belo Horizonte, né? Mas a gente sabe que às vezes existem impossibilidades, mas a gente vai ver se nós mantemos contato com alguém em Vitória para poder fazer contato com você, tá bom? E poder te ajudar. Nós já temos uma lagoinha em Vitória e uma lagoinha também em Vila Velha, né? Tem uma Já tem lagoinha em Vila Velha? Pode entrar no site da Lagoinha que nós já temos o endereço, tanto em Vitória quanto em Vila Velha. Vitória eu não sabia que tinha. Então, já apareceu no domingo, já estava. Ah, é? Então, entra em contato, entra no site, né, lagoinha.com, e aí você vai ter um endereço, vai ter um telefone de contato, e aí faça contato e, em nome de Jesus, você vai achar alguém que possa realmente te receber. Amém? Nós temos orado, inclusive o seu contato hoje foi resposta de oração. Com certeza. Porque nós estávamos querendo saber uma resposta. E Amém. Deus foi gracioso conosco. Amém. Que Deus te abençoe. E isso é mais um sinal de que Ele está cuidando de você. Amém. Glória a Deus. Bom dia, pastor. Sou de Gandu, na Bahia, e gosto muito da programação de vocês. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos ver mais aqui algumas participações. DDD 33, medo, aflição e angústia não provém de Deus? Uma pergunta. Eu tenho sofrido com isso, pois o Senhor tem usado muitos servos para falar comigo. Coisas dele, coisas maravilhosas, promessas de Deus para mim. Porém, na maioria das vezes eu tenho um certo pavor pensando que Deus vai dizer algo que eu não suportaria. Tipo, o Senhor já falou que tem promessa para minha família. Eu não suporto nem imaginar minha vida sem ela. E às vezes penso que Ele vai tirar minha filha de mim. Ele já disse que ela é presente de Deus. E por que eu ainda tenho esse pensamento que me atormenta? Orem por mim, sinto muito feliz nessa nova caminhada com Jesus. A única coisa que está me deixando aflita é este medo de Deus levar a minha filha. Isso é uma fortaleza da minha mente, pois Deus já me disse que Ele tem promessa para ela. Por que ainda tenho esse medo? Talvez seja porque foi ela que mudou minha vida. Foi através dela que hoje estou no caminho do Senhor. Me ajude a entender este processo, por favor. Rogério, isso aí está numa dependência que você criou, uma dependência emocional. Tá? Você tem que quebrar isso aí. Você amar a sua filha e tudo bem. É uma dependência. Esse medo aí, olha, a palavra diz que os filhos são a herança de Deus para nós. Ela é a herança de Deus para você. E se Deus te deu e já revelou e tudo, então fica tranquilo e descansa no Senhor. Tira esse medo do seu coração. Quebra essa dependência na sua vida. A questão de filho, né, ter sido responsável, né? Isso é normal, acontece com várias pessoas que os filhos levam a pessoa à igreja. Comigo mesmo aconteceu. Eu fui para a igreja através da minha filha de 6 anos. Então, isso é bênção de Deus, é Deus usando ela para te direcionar. Agora você tem que ter temor de Deus e não medo. Então tira isso do seu coração, quebra essa dependência emocional e siga em frente naquilo que Deus tem para você. Uma coisa, o Senhor tem o melhor para você. Com certeza. Muito bem. Depois você me deixa o seu númerozinho para eu votar em você no final do ano. Nós temos aqui agora, né? Já que você me deu a oportunidade na primeira, eu vou entrar segunda com a oportunidade. Pode aproveitar. Eu nem agradeci pela oportunidade. Já estou entrando com a segunda. Habilidade.
nós reconhecemos que temos os dons divinos para fazer alguma coisa a respeito dessa necessidade. Isso tem a ver com a competência, não é? Então, a questão da habilidade, tem muitas pessoas que têm habilidade para certas coisas, né? Tem gente que ele é um bom pregador, outros são evangelistas, então são questão de habilidade que Deus vai usar, né? Aquela habilidade sua dentro do seu chamado, não é isso? Então nós vamos falar com a pessoa que é cheia de habilidade, que é o pastor Rogerinho. Oh, Receba. receba. Vai nos falar aqui hoje. Mas uma coisa é a questão do tempo oportuno. Sim, A com outra certeza. coisa é a questão da habilidade e da capacitação, porque isso, a habilidade, tem a ver com a capacitação, para que no tempo oportuno você faça aquilo que já entendeu que precisa fazer, porque você viu uma necessidade. E é muito interessante porque a gente, quando caminha nessa descoberta, né, desse nosso chamado ou do que realmente nós podemos estar fazendo, e é muito interessante, Guerra, porque isso não tem a ver apenas com o chamado dentro da estrutura Sim. organizacional da igreja ou dentro de um ministério. Com certeza. Isso tem tudo a ver também com as nossas próprias escolhas que Sim. nós fazemos no nosso dia a dia. Amém. E definindo a direção que a nossa vida vai tendo. Amém. E isso é interessante. Então, por exemplo, a questão de entender a oportunidade. Se você está numa fase em que precisa definir o curso que você vai fazer e a profissão que você vai ter, uma das coisas que você precisa entender e buscar o entendimento é qual é a necessidade de mercado. Sim, Não é? com O certeza, tempo é isso oportuno mesmo. para determinadas profissões. Sim. Tem determinadas profissões que não caem de moda, não é? É. Tem outras que sempre serão necessárias. E tem outras que têm determinados momentos que elas estão mais evidentes ou não do que outras. Com certeza. Aí você precisa entender esse tempo oportuno, até para tomar essas decisões, para direcionar a sua vida. Então, que curso eu vou fazer? E eu quero aproveitar, porque já tivemos perguntas desse tipo antes. Então, a pessoa está desempregada nesse momento. E aí ela quer melhorar, né, o seu estado para arranjar um novo emprego. Que curso ela deve fazer? Até isso, você que está querendo ingressar no mercado de trabalho, estando nesse momento, precisa desse direcionamento. Entender o que o mercado está absorvendo mais hoje e a tendência de mercado. É interessante fazer essas avaliações. E aí sim, usar as habilidades que você tem para isso. Então, quando a gente trabalha ajudando pessoas como coach a entender esse processo, nós usamos isso como sendo um processo de potencializar aquilo que você já tem. Então, já está dentro de você, as habilidades estão nas suas mãos, então isso precisa ser potencializado. E aí tem tudo a ver com essa capacitação, também dentro do ministério, né? Mas eu desfoquei um pouquinho de ministério, porque a gente não está falando só para quem está vivendo dentro do ministério. Talvez o ministério não seja a sua realidade, mas com certeza o fazer algo na vida, aí fora ou dentro, né, da estrutura eclesiástica, tem tudo a ver com a vida de cada um de nós. Ok, nós temos aqui mais algumas participações. A paz do Senhor, fiquei alguns dias sem assistir por causa do meu trabalho. Hoje estou ligada aqui. Ser chamado por Deus é algo desafiador. Deus escolhe com critérios diferentes do homem. As pessoas olham a aparência, Deus escolhe as coisas loucas. Mas o importante é agradar a Deus e obedecer. É a Karina de Bauru. É por aí, viu, Karina? É por aí mesmo. É verdade. A paz do Senhor, DDD 32.
Nós, evangélicos, não podemos envolver com pessoas espíritas? Meu nome é Maria José. Maria José, só queria entender o que você quis dizer como envolver. Você está falando envolver é o quê? Você ter um caso com alguém, ou você ter um relacionamento de amizade, não é? Se for nesse âmbito, né, pelo contrário, são pessoas maravilhosas, né? E muitas delas precisam conhecer a graça e a verdade do Senhor, não é? Agora, se você está falando no sentido de ter um envolvimento emocional, afetivo, aí você tem que entender o princípio que a palavra de Deus nos dá e nos orienta a respeito disso, do que diz respeito à questão de julgo desigual, dentro da perspectiva daquilo que você crê, aquilo que a palavra de Deus ensina, não é? E normalmente alguém que é de uma outra, ou crê de uma forma diferente, um outro Deus, a tendência de que não vai existir, ou seja, uma aliança perfeita. Então isso é importante você entender, tá bom? Então se você quiser colocar com um pouquinho mais de detalhes aqui, para nós seria importante, ok? DDD é 13. Boa tarde, pastores. A crucificação foi para nós, a crucificação foi para nos justificar. Amém. Então, muitas vezes podemos dizer que o centro da vontade de Deus para as nossas vidas exige uma certa dificuldade e dura luta. Eu digo que não o centro da vontade de Deus, mas nós fazermos e cumprirmos a vontade de Deus vai exigir de nós, sim, a abnegação, vai exigir abrir a mão da nossa própria vontade, né? E ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de pregar sobre esse tema, né, lá na nossa igreja da Lagoinha, em Vespasiano, no centro, e eu falei sobre o Vale da Dor, ou seja, justamente pegando tudo que Jesus passou ali no Getsemane, né, onde ele teve que passar sozinho, onde ele mesmo disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, a vontade do Senhor está sendo pesada demais para mim, a ponto de uma angústia tão grande, né, na sua vida, a ponto dele, não é, ou seja, transpirar sangue, né? Não teve o apoio ali dos seus discípulos, passou por todas aquelas situações de ter sido negado pelos seus próprios discípulos e lá na cruz ele disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Ou seja, até ele entendia que Deus teve que abandoná-lo naquele momento mais crucial. Então eu quero dizer que nós vamos passar pelos nossos vales das lágrimas, do choro, do pranto. O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos que a alma dele estava tão angustiadíssima. Nós vamos passar por angústias, vamos passar por momentos de profunda solidão, mas entendendo que o Senhor passou por isso e saiu do outro lado, não é mesmo, com a vitória na cruz, e nós também vamos sair com a vitória, tá bom? Ok, só colocar aqui mais uma. Paz, meus amados pastores, sou de Rondônia, queria uma resposta de vocês. Quando estamos numa igreja que deixa você em muita espera para ser usado, e que você chega a duvidar se você tem um chamado, como entender isso? Será que essa espera é de Deus ou não? Olha, Rogério, é uma coisa muito interessante, porque cada um de nós tem o seu tempo. O que muitas vezes você pode estar esperando é receber um reconhecimento dos homens ou esperando ter um cargo ou uma função para exercer o chamado que Deus estabeleceu para você. Se Deus te chamou e você vê a necessidade, como a gente já falou aqui, e você está capaz de fazer, então você poderá fazer indiferente de ter um cargo ou uma função e até mesmo do reconhecimento do homem, porque você precisa desenvolver as suas habilidades, os seus dons, mas agradando a Deus. Eu não sei exatamente qual é a situação, mas não espere, tá certo?
um cargo ou uma função específica dentro da congregação ou dentro da organização, né? Para que você faça aquilo que Deus já te mostrou e que já te capacitou para fazer. E eu acho que o último tópico que o Guerra vai colocar acaba fechando isso. É o desejo, né? Nós queremos ir ao encontro da necessidade e resolvê-la. Nossa fome nos induz a isso. Isso tem a ver com a paixão. Exatamente. Se você já tem o desejo, né? A paixão está queimando dentro do seu coração, então faça, não é? Não fique esperando que vá arder no coração do outro a paixão que você está sentindo. Né? Eu acho que se a paixão é sua, vai arder no seu coração. E se está ardendo no seu coração, aproveite essa paixão e faça. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.